Dona Helena era uma senhora simples, de passos lentos e olhar atento, mãe de um médico renomado da cidade, embora poucos soubessem disso. Naquela manhã, ela decidiu vestir uma roupa modesta e ir sozinha ao hospital público onde seu filho trabalhava há anos, não para vê-lo, mas para entender como os pacientes comuns eram tratados no dia a dia. Seu coração carregava curiosidade, mas também uma ponta de preocupação, pois ouvia histórias duras sobre o atendimento, e queria ver com os próprios olhos se eram verdadeiras. Ao chegar à recepção, Dona Helena sentou-se em uma cadeira de plástico, segurando a bolsa com força, observando o movimento intenso de enfermeiros, médicos e pacientes. O ambiente era frio, barulhento, e a pressa parecia dominar cada corredor. Ela respirou fundo, lembrando-se de quando criou seu filho com dificuldades, ensinando-o a respeitar as pessoas, especialmente as mais frágeis, e esperava que aquele hospital refletisse um pouco desses valores. Depois de algum tempo, foi chamada para a triagem por uma enfermeira chamada Carla, uma mulher jovem, de semblante fechado e voz impaciente. Desde o primeiro contato, o tom era ríspido, como se cada pergunta fosse um incômodo. Dona Helena tentava responder com educação, explicando seus sintomas com calma, mas era constantemente interrompida, sentindo-se pequena e invisível diante da pressa daquela profissional. Carla revirava os olhos enquanto digitava no computador, soltando suspiros altos e comentários desnecessários, insinuando que Dona Helena estava exagerando e que pessoas como ela lotavam o hospital sem necessidade. Cada palavra feria mais do que qualquer dor física, e mesmo assim, a senhora manteve a postura, lembrando-se de que estava ali para observar, não para confrontar. Ao ser encaminhada para a sala de espera, Dona Helena percebeu que não era a única sendo tratada daquela forma. Outros pacientes idosos recebiam respostas secas, ordens ríspidas e nenhum olhar de empatia. Aquilo apertou seu peito, e por um momento ela pensou em ir embora, mas decidiu ficar, pois sentia que precisava entender até onde aquela situação poderia chegar. Enquanto aguardava, Dona Helena apertava o terço que carregava na bolsa, pedindo paciência e força. Ela pensava em seu filho, o Dr. Ricardo, lembrando-se de quando ele ainda era criança e dizia que queria ser médico para ajudar as pessoas. Mal sabia ela que, naquele mesmo hospital, ele estava de plantão, completamente alheio ao que sua própria mãe estava vivendo. Em determinado momento, a enfermeira Carla voltou à sala e chamou Dona Helena em voz alta, de forma debochada, reclamando da lentidão dela para se levantar. Alguns pacientes olharam constrangidos, outros abaixaram a cabeça, e Dona Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, algo que nunca havia sentido com tanta intensidade em toda a sua vida. Dentro da sala de atendimento, a situação piorou. Carla falava de forma autoritária, empurrando a cadeira, mandando Dona Helena se posicionar mais rápido, ignorando completamente suas limitações físicas. A senhora tentou explicar que sentia tonturas, mas foi cortada com um comentário sarcástico, como se estivesse inventando sintomas apenas para chamar atenção. Nesse ponto da história, é importante te lembrar: se você está gostando desse relato e quer continuar acompanhando até o final, se inscreva no canal e deixe o like, isso ajuda muito a trazer histórias fortes e reais como essa até você. Sua participação faz toda a diferença. Dona Helena saiu da sala com os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima sequer. Ela sentia uma mistura de tristeza e incredulidade, perguntando-se como alguém que escolheu cuidar de vidas podia agir daquela maneira. O que ela não imaginava é que aquele sofrimento silencioso estava prestes a chegar aos ouvidos errados, ou melhor, ao ouvido certo, e que a reação de seu filho mudaria completamente o rumo daquela história. Dona Helena voltou para a sala de espera sentindo o peso da humilhação sobre os ombros, como se cada olhar ao redor confirmasse que ali, naquele lugar, a dignidade parecia ser um luxo reservado a poucos. Ela se sentou devagar, respirando fundo, tentando conter o tremor nas mãos, enquanto sua mente repetia as palavras duras que havia acabado de ouvir, palavras que ecoavam mais alto do que o barulho do hospital. Alguns minutos depois, um senhor sentado ao lado dela tentou puxar conversa, comentando que aquele tipo de tratamento era comum por ali, especialmente com idosos e pessoas mais simples. Dona Helena apenas assentiu com a cabeça, sentindo um nó na garganta, percebendo que sua experiência não era um caso isolado,
mas parte de um problema muito maior e mais profundo. Enquanto isso, no andar superior do hospital, o Dr. Ricardo analisava exames e prontuários com atenção, completamente focado no trabalho. Médico experiente e respeitado, ele era conhecido por tratar todos com humanidade, desde colegas até pacientes em situação mais vulnerável, sem imaginar que, a poucos metros dali, sua própria mãe estava sendo tratada de forma tão cruel. A enfermeira Carla passou novamente pela sala de espera, lançando comentários irônicos sobre a demora do atendimento e reclamando da quantidade de pacientes. Seu tom alto chamava a atenção, e Dona Helena sentiu o coração acelerar quando percebeu que alguns comentários pareciam direcionados a ela, mesmo sem citar seu nome. Em determinado momento, Dona Helena começou a sentir uma leve tontura, consequência do nervosismo e da pressão emocional. Ela levantou a mão discretamente para pedir ajuda, mas foi ignorada por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente foi notada, recebeu apenas um olhar impaciente e um pedido para esperar como todo mundo. Essa cena despertou indignação em uma mulher mais jovem que aguardava atendimento e decidiu se aproximar de Dona Helena, oferecendo apoio e água. Aquele gesto simples trouxe um pouco de conforto, mostrando que, apesar de tudo, ainda existia empatia entre algumas pessoas, mesmo em um ambiente tão duro. Nesse ponto, vale reforçar: se inscreva no canal e deixe o like, porque histórias como essa precisam ser contadas e vistas por mais pessoas. Seu apoio ajuda a dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Pouco depois, um médico residente passou pela sala e notou o estado de Dona Helena, perguntando se ela estava bem. Antes que ela pudesse responder, a enfermeira Carla interrompeu, dizendo que era apenas drama e que não havia nada grave. O residente pareceu desconfortável, mas acabou seguindo adiante, deixando Dona Helena novamente sozinha. A humilhação acumulada começou a se transformar em uma dor profunda no peito de Dona Helena, não apenas física, mas emocional. Ela pensava em quantas mães, pais e avós passavam por aquilo todos os dias sem nunca terem alguém para defendê-los, e isso a entristecia ainda mais do que o próprio tratamento recebido. Sem saber, aquela sequência de eventos estava prestes a ser interrompida de forma inesperada, pois um simples comentário feito no corredor chegaria aos ouvidos de alguém que não aceitaria aquela situação em silêncio. O destino começava a alinhar as peças para um confronto inevitável, que mudaria o clima daquele hospital para sempre. No corredor próximo à sala de espera, duas técnicas de enfermagem conversavam em tom baixo sobre a confusão do dia, mencionando que uma senhora idosa estava passando mal e sendo tratada com impaciência. Esse comentário, aparentemente simples, ecoou pelo ambiente e acabou sendo ouvido por um médico que caminhava apressado rumo ao elevador, alguém que conhecia muito bem o funcionamento daquele hospital e que valorizava profundamente o respeito aos pacientes. Enquanto isso, Dona Helena tentava se manter firme na cadeira, sentindo a tontura aumentar e a visão ficar levemente turva. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, tentando se acalmar, repetindo para si mesma que precisava ser forte, mesmo que cada minuto ali parecesse um teste de resistência emocional. A enfermeira Carla retornou mais uma vez à sala, agora visivelmente irritada com a quantidade de pessoas aguardando atendimento. Seu tom era autoritário, e ela reclamava em voz alta sobre como alguns pacientes não sabiam esperar, lançando olhares diretos para Dona Helena, como se quisesse provocá-la ou intimidá-la ainda mais. Um homem que aguardava atendimento para o filho tentou argumentar, pedindo mais respeito, mas foi prontamente silenciado pela enfermeira, que respondeu de forma grosseira, afirmando que quem mandava ali era a equipe. O clima ficou pesado, e o silêncio constrangedor tomou conta da sala, deixando todos desconfortáveis. Dona Helena sentiu uma pontada no coração, não apenas pela forma como era tratada, mas por perceber que o medo impedia as pessoas de se manifestarem. Aquilo a fez refletir sobre o poder que alguns profissionais acreditavam ter sobre os outros, esquecendo completamente o propósito de cuidar e acolher. Nesse momento da história, se você está acompanhando e sente que situações assim precisam ser denunciadas, se inscreva no canal e deixe o like, pois isso ajuda a espalhar mensagens importantes e conscientizar mais pessoas sobre o respeito e a empatia. No andar de cima, o Dr. Ricardo foi chamado às pressas por um colega,
que comentou sobre um clima estranho na recepção e mencionou uma idosa passando mal e sendo destratada. Algo naquele relato fez o coração dele apertar, uma sensação difícil de explicar, como se um alerta interno tivesse sido acionado. Sem perder tempo, Ricardo desceu as escadas em passos rápidos, ignorando o elevador, sentindo uma inquietação crescente. Ele ainda não sabia exatamente o que encontraria, mas tinha certeza de que precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo naquele setor. Ao chegar à sala de espera, o primeiro rosto que ele avistou foi o de Dona Helena, sua mãe, sentada, pálida e visivelmente abalada. Por um instante, o mundo pareceu parar, e uma mistura de choque, dor e incredulidade tomou conta de seu rosto, enquanto ele tentava compreender como ela havia ido parar ali naquela condição. O silêncio que se formou quando Ricardo reconheceu a mãe foi pesado e carregado de tensão. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas por dentro, algo começava a se romper, e aquela seria apenas a calmaria antes de uma reação intensa que ninguém no hospital estava preparado para enfrentar. Dr. Ricardo caminhou lentamente até Dona Helena, ajoelhou-se ao lado dela e segurou suas mãos com cuidado, tentando transmitir segurança. Ele perguntou, em voz baixa e controlada, se ela estava bem, enquanto os olhos dele analisavam cada detalhe do estado da mãe, percebendo sinais claros de estresse e desgaste emocional. Dona Helena tentou sorrir para tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo bem, mas sua voz saiu fraca, denunciando que algo não estava certo. Ricardo sentiu o peito apertar ainda mais, pois conhecia aquela mulher melhor do que ninguém e sabia quando ela estava escondendo a dor para não preocupar os outros. A presença do médico chamou a atenção de todos na sala, inclusive da enfermeira Carla, que se aproximou com uma expressão de surpresa misturada com irritação. Sem saber da relação entre os dois, ela comentou em tom seco que aquele não era lugar para acompanhantes ficarem interferindo no atendimento. Ricardo se levantou lentamente, virou-se para Carla e, com um olhar firme, perguntou quem havia feito a triagem e o atendimento inicial daquela paciente. O silêncio que se seguiu foi pesado, e a enfermeira, visivelmente desconfortável, respondeu que tinha sido ela mesma, mantendo o tom defensivo. Ao ouvir isso, Ricardo respirou fundo, tentando manter o controle, mas a tensão era visível. Ele questionou sobre os sintomas relatados por Dona Helena e sobre o motivo de ela ainda estar aguardando atendimento, recebendo respostas vagas e cheias de impaciência, o que só aumentava sua indignação. Alguns pacientes começaram a cochichar, percebendo que algo sério estava acontecendo. O clima na sala mudou completamente, e a autoridade que Carla demonstrava minutos antes parecia começar a se desfazer diante da postura segura e profissional de Ricardo. Nesse momento, vale lembrar: se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e deixe o like, porque histórias como essa mostram a importância de denunciar abusos e valorizar quem faz a diferença. Seu apoio é fundamental. Ricardo então se apresentou formalmente como médico da instituição, citando seu nome completo e especialidade. Ao ouvir isso, a expressão da enfermeira mudou drasticamente, e pela primeira vez ela demonstrou nervosismo, percebendo que estava lidando com alguém que conhecia bem os protocolos e a hierarquia do hospital. Mesmo assim, Ricardo deixou claro que estava ali, acima de tudo, como filho. Ele afirmou que aquela senhora era sua mãe e que queria entender exatamente como ela havia sido tratada desde o momento em que entrou no hospital. O impacto dessa revelação foi imediato, causando murmúrios entre os pacientes e funcionários. Carla ficou visivelmente pálida, tentando se justificar, dizendo que apenas seguia ordens e que o movimento estava grande. Ricardo ouviu em silêncio, mas seu olhar demonstrava que aquela explicação estava longe de ser suficiente, e que aquela situação teria consequências sérias. Ricardo pediu que Dona Helena fosse levada imediatamente para uma sala adequada, exigindo uma avaliação completa, e dessa vez sua voz não deixava espaço para discussão. Um técnico de enfermagem rapidamente apareceu com uma cadeira de rodas, enquanto Carla observava em silêncio, claramente abalada com a mudança repentina de postura e de poder naquela situação. Enquanto a mãe era conduzida, Ricardo a acompanhava de perto, segurando sua mão e pedindo desculpas por ela ter passado por tudo aquilo sem que ele soubesse. Dona Helena, ainda tentando manter a serenidade,
Disse que tinha ido ali justamente para entender como os pacientes eram tratados, e aquelas palavras atingiram Ricardo como um golpe direto no peito. Dentro da sala de atendimento, Ricardo fez questão de ouvir cada detalhe do que havia acontecido desde a chegada dela ao hospital. Dona Helena contou tudo com calma, sem exageros, relatando as palavras duras, os olhares de desprezo e a sensação constante de ser um incômodo. A cada frase, o rosto de Ricardo ficava mais tenso, e suas mãos cerravam discretamente. Do lado de fora, alguns pacientes comentavam entre si sobre a reviravolta da situação. Muitos demonstravam esperança de que aquela exposição finalmente trouxesse mudanças, enquanto outros apenas observavam, ainda com medo de represálias, mas atentos a cada movimento daquele médico que agora parecia representar todos eles. Nesse ponto da história, se você acredita que respeito no atendimento à saúde é algo essencial, se inscreva no canal e deixe o like, porque seu apoio ajuda a dar visibilidade a situações que não podem mais ser ignoradas. Após garantir que a mãe estava clinicamente estável, Ricardo saiu da sala decidido a resolver a situação de forma oficial. Ele foi diretamente à coordenação do hospital, solicitando a presença da supervisão de enfermagem e da direção, deixando claro que havia ocorrido um caso grave de desrespeito a uma paciente idosa. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores, e o clima no hospital mudou. Funcionários cochichavam, passos apressados ecoavam, e a tensão era quase palpável. Carla, agora isolada em um canto da recepção, parecia perceber que suas atitudes estavam prestes a ser analisadas com rigor. Quando a supervisora de enfermagem chegou, Ricardo relatou tudo com detalhes, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que deixava claro que não estava ali apenas como filho, mas como profissional que não tolerava abusos. Ele destacou que aquela não era apenas uma questão pessoal, mas um reflexo de um problema estrutural grave. A supervisora ouviu atentamente, visivelmente constrangida, e pediu que Carla fosse chamada para prestar esclarecimentos. Ao ouvir seu nome sendo chamado, a enfermeira engoliu em seco, levantando-se lentamente, sabendo que aquele momento marcaria um antes e um depois em sua carreira. Carla entrou na sala da coordenação com passos inseguros, tentando manter a postura profissional, mas seu nervosismo era evidente. A supervisora pediu que ela se sentasse e explicasse, com suas próprias palavras, como havia sido o atendimento prestado à paciente idosa naquela manhã. A enfermeira começou a falar de forma defensiva, alegando excesso de trabalho, falta de pessoal e pressão constante. No entanto, à medida que falava, suas justificativas soavam cada vez mais vazias diante dos relatos detalhados apresentados por Ricardo, que descrevia com precisão cada atitude desrespeitosa sofrida por sua mãe. Ricardo manteve o tom controlado, mas deixou claro que compreender dificuldades estruturais não significava aceitar humilhações. Ele reforçou que nenhum cenário justificava tratar um paciente com sarcasmo, desprezo ou falta de empatia, principalmente alguém em condição de vulnerabilidade. A supervisora pediu silêncio por um momento e destacou que outros relatos semelhantes já haviam sido registrados contra Carla anteriormente, algo que fez o ambiente ficar ainda mais tenso. Aquela informação revelou que o problema não era isolado, mas recorrente, e isso pesava ainda mais contra a enfermeira. Carla tentou se defender dizendo que nunca teve intenção de ferir ninguém, mas suas palavras perderam força diante da possibilidade de testemunhas. Alguns pacientes que estavam na recepção haviam se disposto a confirmar o comportamento inadequado, o que tornava a situação impossível de ser ignorada. Enquanto isso, Dona Helena descansava na sala de atendimento, sendo finalmente tratada com cuidado e atenção. Ela observava o movimento ao redor com um misto de tristeza e esperança, acreditando que, se aquela situação gerasse mudanças, todo o sofrimento teria valido a pena. Nesse momento importante da história, vale lembrar: se inscreva no canal e deixe o like, pois seu apoio fortalece conteúdos que promovem respeito, justiça e empatia. Isso faz toda a diferença. A direção do hospital foi acionada e determinou o afastamento imediato de Carla até a conclusão da apuração interna. A decisão foi comunicada de forma clara e formal, deixando evidente que atitudes como aquelas não seriam mais toleradas dentro da instituição. A notícia do afastamento se espalhou rapidamente,
e muitos funcionários ficaram em silêncio reflexivo. Alguns se sentiram aliviados, outros apreensivos, mas todos perceberam que aquele episódio marcava um ponto de ruptura, algo que dificilmente seria esquecido. Ricardo, apesar da indignação, sentia um certo alívio ao ver que a situação estava sendo tratada com seriedade. Ele sabia que nada apagaria o que sua mãe viveu, mas acreditava que aquela reação poderia evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo sofrimento no futuro. Após a decisão da direção, Ricardo voltou para a sala onde Dona Helena descansava, encontrando-a mais calma, agora deitada em uma maca, recebendo a atenção adequada. Ele sentou-se ao lado dela e explicou tudo o que havia acontecido, garantindo que a situação estava sendo tratada com seriedade e que providências já tinham sido tomadas. Dona Helena ouviu em silêncio, segurando a mão do filho, e disse que nunca imaginou que sua decisão de se passar por uma paciente comum teria consequências tão grandes. Ela reforçou que não queria vingança, apenas respeito, e que esperava que aquilo servisse de lição para melhorar o atendimento a todos. Ricardo se emocionou ao ouvir aquelas palavras, percebendo mais uma vez a força e a dignidade da mãe. Ele prometeu que não deixaria o caso ser esquecido e que acompanharia de perto as mudanças internas, pois sabia que atitudes firmes eram necessárias para transformar ambientes marcados pela negligência emocional. Nos corredores do hospital, o clima era de tensão misturada com reflexão. Muitos profissionais passaram a rever suas próprias atitudes, lembrando-se de situações em que, por cansaço ou rotina, poderiam ter sido duros demais com pacientes que só precisavam de compreensão. Alguns funcionários mais antigos comentavam que nunca tinham visto um médico enfrentar a situação com tanta firmeza, especialmente quando se tratava de um familiar. Aquilo despertou respeito, mas também um alerta de que ninguém estava acima da responsabilidade ética no cuidado com o outro. Nesse ponto da história, se você está acompanhando até aqui, se inscreva no canal e deixe o like, pois isso mostra que conteúdos que defendem dignidade e justiça precisam continuar sendo produzidos e compartilhados. A direção do hospital anunciou que seriam realizados treinamentos obrigatórios sobre humanização no atendimento, com foco especial no cuidado com idosos e pacientes em situação de vulnerabilidade. A notícia foi recebida com surpresa, mas também com esperança por parte de muitos. Dona Helena recebeu alta algumas horas depois, com todos os exames realizados e explicações detalhadas, algo que não havia acontecido no início do dia. Antes de sair, ela fez questão de agradecer aos profissionais que a trataram com respeito, mostrando que reconhecimento também fazia parte de sua essência. Ao deixar o hospital, ela caminhava devagar ao lado do filho, observando o prédio com outro olhar. Não havia satisfação pelo ocorrido, mas sim a sensação de dever cumprido, como se tivesse plantado uma semente que poderia gerar mudanças reais. Ricardo, por sua vez, sabia que aquela história não terminava ali. Ele estava decidido a transformar aquela experiência dolorosa em um exemplo, para que o hospital nunca mais ignorasse a importância da empatia e do respeito no cuidado com cada vida que passasse por suas portas. Nos dias seguintes ao ocorrido, o caso de Dona Helena passou a ser comentado discretamente entre os funcionários, não como fofoca, mas como um alerta silencioso. Muitos lembravam do olhar firme de Ricardo e da postura serena, porém inabalável, com que ele conduziu toda a situação, algo que deixou uma marca profunda na equipe. A direção iniciou uma revisão interna nos protocolos de atendimento, especialmente na triagem, onde a maioria das reclamações surgia. Reuniões foram marcadas, relatórios analisados e antigos registros de reclamações voltaram à tona, revelando que o problema vinha sendo ignorado há tempo demais. Carla, afastada temporariamente, enfrentava agora o peso de suas próprias atitudes. Longe da rotina acelerada do hospital, ela começou a refletir sobre como o estresse e a falta de empatia haviam transformado sua postura profissional, algo que jamais imaginou que pudesse acontecer quando escolheu aquela carreira. Enquanto isso, Dona Helena estava em casa, se recuperando emocionalmente do episódio. Apesar do susto, ela sentia uma paz interior por saber que sua experiência havia servido para expor uma realidade dura, mas necessária de ser enfrentada, e isso lhe dava forças para seguir em frente. Ricardo passou a ser visto com ainda mais respeito pelos colegas, não apenas por sua competência médica, mas por sua integridade.
Muitos passaram a procurá-lo para conversar, compartilhar dúvidas e até desabafar sobre o desgaste emocional da profissão, algo que antes era tratado como tabu. Nesse momento da história, vale reforçar: se você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, faça isso agora, pois seu apoio ajuda a manter vivas histórias que promovem consciência, empatia e mudança social. Um dos pacientes que testemunhou tudo decidiu registrar oficialmente uma reclamação, citando o episódio como exemplo. Isso fortaleceu ainda mais o processo interno e mostrou que a voz dos pacientes começava, finalmente, a ser ouvida dentro da instituição. A supervisora de enfermagem convocou uma reunião geral, onde falou abertamente sobre o ocorrido, sem citar nomes, mas deixando claro que atitudes desumanas não seriam mais toleradas. Suas palavras foram firmes e diretas, causando impacto em todos os presentes. Dona Helena recebeu uma ligação do hospital dias depois, pedindo desculpas formais pelo ocorrido. A voz do outro lado da linha era respeitosa e sincera, e aquilo emocionou a senhora, que nunca esperou receber um reconhecimento tão direto pelo sofrimento que viveu. Ao encerrar a ligação, Dona Helena sorriu levemente, sentindo que, apesar da dor inicial, algo positivo estava se construindo. Ela sabia que aquela experiência jamais seria esquecida, mas também tinha certeza de que estava ajudando a mudar a realidade de muitos que nunca teriam coragem de falar. Com o passar das semanas, os efeitos do episódio começaram a se tornar visíveis dentro do hospital. Pequenas mudanças de comportamento surgiam no dia a dia, como cumprimentos mais gentis, explicações mais pacientes e uma postura menos automática por parte de alguns profissionais que antes pareciam insensíveis à dor alheia. Ricardo passou a participar ativamente das reuniões de humanização, trazendo exemplos práticos do impacto que atitudes simples podiam causar na vida dos pacientes. Ele falava não apenas como médico, mas como alguém que viu a própria mãe ser reduzida a um número, e isso dava ainda mais peso às suas palavras. Dona Helena, mesmo à distância, acompanhava tudo com atenção. Ela conversava com amigas e vizinhos sobre a experiência, alertando outros idosos a nunca aceitarem maus-tratos em silêncio. Sua voz, antes discreta, agora carregava a firmeza de quem aprendeu que dignidade não se negocia. Carla, por sua vez, foi chamada para uma nova avaliação após o período de afastamento. Durante a conversa, ouviu relatos reais de pacientes e colegas, algo que a fez se emocionar profundamente. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto suas palavras haviam ferido pessoas que já chegavam fragilizadas. A direção deixou claro que o retorno dela ao trabalho dependeria de mudanças reais de postura, acompanhamento psicológico e participação obrigatória em treinamentos. Não se tratava apenas de punição, mas de transformação, e essa mensagem ecoou forte entre todos os funcionários. Nesse ponto da história, se você acredita que mudanças só acontecem quando alguém tem coragem de expor a verdade, se inscreva no canal e deixe o like, pois isso incentiva conteúdos que promovem reflexão e justiça. Um novo protocolo de acolhimento para idosos começou a ser testado, garantindo prioridade real, linguagem respeitosa e acompanhamento mais atento durante a espera. Pacientes começaram a notar a diferença, ainda que pequena, e comentários positivos passaram a surgir. Ricardo observava essas mudanças com cautela, sabendo que o caminho ainda era longo. Ele entendia que sistemas não mudam da noite para o dia, mas também sabia que o primeiro passo havia sido dado graças a uma atitude silenciosa e corajosa de sua mãe. Dona Helena sentia orgulho do filho, não pelo cargo ou prestígio, mas pela forma como ele usou sua posição para defender quem não tinha voz. Para ela, aquilo era a verdadeira essência da medicina que sempre tentou ensinar dentro de casa. A história que começou com dor e humilhação agora se transformava em um exemplo vivo de como a empatia pode nascer até mesmo das situações mais injustas, mostrando que uma única experiência pode gerar ondas de mudança muito maiores do que se imagina. Com um novo protocolo em funcionamento, o hospital começou a receber comentários diferentes dos pacientes que passavam pela recepção. Muitos ainda chegavam desconfiados, mas se surpreendiam ao encontrar profissionais mais atentos, dispostos a ouvir e explicar cada etapa do atendimento com calma e respeito. Ricardo passou a acompanhar discretamente alguns atendimentos, não para fiscalizar de forma autoritária,
mas para observar se aquilo que era discutido nas reuniões estava realmente sendo colocado em prática. Ele sabia que a mudança verdadeira só acontece quando vira hábito, não apenas discurso. Dona Helena voltou ao hospital algumas semanas depois, dessa vez sem se esconder e acompanhada do filho. Sua presença foi recebida com respeito, e alguns funcionários a reconheceram, cumprimentando-a de forma educada. Aquilo mostrou que sua história havia sido absorvida por muitos. Ela caminhava pelos corredores com passos lentos, observando os rostos, as expressões e os pequenos gestos. Em seu coração, havia a sensação de que aquele lugar já não era exatamente o mesmo de antes, e isso lhe trazia um alívio silencioso. Carla retornou ao trabalho em um setor diferente, sob acompanhamento constante. Seu comportamento era visivelmente outro, mais contido e cuidadoso. Embora carregasse o peso do erro cometido, também trazia a responsabilidade de provar que havia aprendido com tudo o que aconteceu. Nesse ponto do vídeo, vale reforçar mais uma vez. Se inscreva no canal e deixe o like, pois histórias assim mostram que denunciar injustiças pode sim gerar transformação. Seu apoio ajuda essas mensagens a chegarem mais longe. Alguns pacientes que presenciaram o episódio inicial reconheceram Dona Helena e agradeceram por sua coragem. Ela respondia com humildade, dizendo que qualquer pessoa no lugar dela deveria ter o mesmo direito de ser tratada com dignidade. A direção do hospital decidiu usar o caso como exemplo em treinamentos futuros, reforçando que cargos e rotinas nunca devem apagar a humanidade. A história de uma mãe simples passou a ser um símbolo interno de alerta e mudança. Ricardo, ao observar tudo aquilo, sentia um misto de orgulho e responsabilidade. Ele sabia que sua posição lhe dava voz, mas também entendia que precisava usá-la com sabedoria para garantir que aquela transformação não fosse passageira. Assim, o que começou como um dia comum se transformou em um marco silencioso na história do hospital, provando que uma única atitude, mesmo feita em silêncio, pode provocar impactos profundos. Com o passar dos meses, o hospital começou a ser visto de forma diferente pela comunidade ao redor. Pessoas que antes evitavam aquele lugar passaram a comentar que o atendimento estava mais humano, mais paciente e menos hostil, algo que poucos acreditavam ser possível antes daquele episódio. Ricardo recebia relatos constantes de pacientes agradecendo pela forma como eram tratados, mesmo sem saberem exatamente quem ele era. Isso o emocionava profundamente, pois mostrava que a mudança não dependia mais da sua presença direta, mas estava se tornando parte da cultura do lugar. Dona Helena acompanhava tudo à distância, satisfeita, mas sem jamais se colocar como heroína. Para ela, tudo aquilo era apenas consequência de algo básico que nunca deveria ter faltado: respeito. Ainda assim, ela sabia que sua experiência havia sido o estupim para algo maior. Carla seguia sua rotina em silêncio, agora muito mais cuidadosa em cada palavra e atitude. Em alguns momentos, ela lembrava do olhar de Dona Helena naquele dia e sentia um aperto no peito, usando aquela lembrança como um limite para nunca mais ultrapassar. Em reuniões internas, o episódio ainda era citado como exemplo de como pequenas ações podem causar grandes feridas. A supervisão reforçava constantemente que o desgaste profissional não podia servir de desculpa para desumanizar quem já chegava fragilizado. Nesse momento da história, se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe o like, pois isso mostra que histórias longas, profundas e cheias de significado merecem continuar sendo contadas. Ricardo começou a ser convidado para palestras internas e encontros médicos, onde falava sobre empatia, ética e responsabilidade emocional. Ele sempre fazia questão de lembrar que aquela lição não veio de livros, mas de uma vivência pessoal dolorosa. Dona Helena, por sua vez, passou a participar de grupos de apoio a idosos, contando sua história como forma de encorajamento. Ela dizia que ninguém deveria aceitar humilhação por medo ou vergonha, e suas palavras tocavam profundamente quem a ouvia. O hospital, aos poucos, deixava para trás a fama de lugar frio e impessoal. Ainda havia falhas, mas agora existia diálogo, escuta e disposição para melhorar, algo que antes parecia distante. Assim, aquela história deixava de ser apenas sobre um surto de um filho médico, e passava a representar uma transformação coletiva, iniciada por uma mãe que teve coragem de observar,
suportar e, sem gritar, provocar mudança. Com o tempo, a história de Dona Helena passou a ser lembrada não como um escândalo, mas como um ponto de virada silencioso. Novos funcionários eram orientados desde o primeiro dia sobre a importância de tratar cada paciente como alguém único, com história, medos e limites. Ricardo observava com atenção a chegada desses novos profissionais, sempre atento às atitudes e palavras usadas no contato inicial com os pacientes. Ele sabia que o exemplo diário era mais poderoso do que qualquer cartilha ou treinamento formal. Dona Helena sentia que sua vida havia ganhado um novo propósito. Mesmo sem buscar reconhecimento, ela sabia que sua experiência estava ajudando outras pessoas a não se sentirem invisíveis. Isso a fortalecia e lhe dava ainda mais serenidade para seguir em frente. Alguns pacientes idosos passaram a procurar Dona Helena fora do hospital, pedindo conselhos ou apenas querendo conversar. Ela os ouvia com paciência, reforçando que todos mereciam respeito, independentemente da condição financeira ou aparência. Carla, agora mais madura emocionalmente, começou a perceber mudanças dentro de si. Ela passou a ouvir mais, interromper menos e observar o impacto das próprias palavras. Embora o peso do passado ainda existisse, ela se esforçava diariamente para não repetir os mesmos erros. Nesse ponto do vídeo, vale mais um lembrete importante. Se inscreva no canal e deixe o like, pois histórias como essa mostram que a empatia pode transformar realidades inteiras. Seu apoio ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. O hospital iniciou parcerias com grupos comunitários para ouvir diretamente as necessidades da população. Reuniões abertas passaram a acontecer, permitindo que pacientes e familiares falassem sobre suas experiências sem medo de represálias. Ricardo participou ativamente desses encontros, muitas vezes apenas ouvindo, sem interromper. Ele sabia que o verdadeiro aprendizado vinha da escuta, algo que havia faltado no passado e que agora se tornava prioridade. Dona Helena, ao saber dessas iniciativas, sentiu uma emoção profunda. Ela jamais imaginou que um simples gesto de observação resultaria em mudanças tão amplas, e isso reforçava sua fé nas pequenas atitudes. Assim, a dor que começou em uma sala de espera fria se transformava, pouco a pouco, em um movimento silencioso de humanização, provando que respeito e dignidade podem, sim, ser reconstruídos. Dona Helena passou a ser vista como uma referência silenciosa entre os idosos da região, alguém que viveu na pele a dor do descaso e transformou isso em força para orientar outros. Ela nunca levantava a voz, nunca acusava diretamente, mas suas palavras tinham peso porque vinham da experiência e da verdade. Ricardo, ao observar a trajetória da mãe, entendia que aquele episódio havia sido uma das maiores lições de sua vida profissional. Ele percebia que, por mais anos de estudo que tivesse, ainda havia muito a aprender sobre humanidade, algo que não se ensina em salas de aula. Dentro do hospital, o ambiente seguia em transformação. Profissionais começaram a se apoiar mais entre si, entendendo que o cansaço emocional precisava ser cuidado para não se transformar em frieza. Pequenos gestos, como pausas para diálogo e apoio psicológico, começaram a fazer parte da rotina. Carla, apesar de ainda carregar o peso do passado, passou a ser observada como alguém em processo de mudança. Alguns colegas, antes distantes, começaram a se aproximar, percebendo seu esforço genuíno para agir de forma diferente e mais empática com os pacientes. Nesse momento da história, se você está acompanhando até aqui, se inscreva no canal e deixe o like, pois seu apoio é essencial para que histórias profundas e transformadoras como essa continuem sendo contadas. Dona Helena recebeu uma homenagem simples em um encontro comunitário, onde foi agradecida por sua coragem. Ela ficou visivelmente emocionada, dizendo que não fez nada além de observar e resistir, mas que se isso ajudou alguém, então tudo tinha valido a pena. Ricardo assistia àquela cena com os olhos marejados, entendendo que o verdadeiro impacto da medicina ia muito além de diagnósticos e tratamentos. Estava no cuidado, na escuta e na forma como cada pessoa era tratada nos momentos de maior fragilidade. O hospital, agora mais atento, começou a ser citado como exemplo em outras instituições da região. Não por perfeição, mas por ter reconhecido erros e buscado mudança,
algo raro em ambientes tão pressionados e sobrecarregados. Dona Helena seguia sua vida com simplicidade, mas com a consciência tranquila. Ela sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas tinha certeza de que havia mudado aquele pequeno universo ao seu redor. Assim, a história se aproximava de seu fim, mostrando que até mesmo o sofrimento silencioso pode se transformar em um poderoso agente de mudança quando encontra coragem, verdade e empatia. Dona Helena passou a caminhar pelas manhãs com mais leveza, sentindo que sua vida havia tomado um novo significado. Cada passo era acompanhado da certeza de que sua experiência não tinha sido em vão, e isso lhe trazia uma paz que palavras dificilmente explicariam. Ricardo seguia sua rotina no hospital com um olhar mais atento e sensível. Ele percebia detalhes que antes passavam despercebidos, como o tom de voz usado na triagem, o tempo de espera dos idosos e até a linguagem corporal dos pacientes que chegavam assustados. Os funcionários mais novos passaram a ouvir atentamente as histórias contadas pelos mais antigos, especialmente sobre o episódio que mudou a dinâmica do hospital. Aquilo se tornou uma espécie de lição viva, passada de pessoa para pessoa, sem necessidade de registros formais. Carla, agora mais consciente, passou a orientar colegas mais jovens sobre a importância da empatia. Mesmo sem mencionar diretamente seu erro, suas atitudes demonstravam aprendizado, e isso começava a reconstruir sua imagem profissional pouco a pouco. Nesse ponto final da narrativa, vale mais um lembrete importante. Se inscreva no canal e deixe o like, pois histórias como essa mostram que a mudança começa quando alguém decide não se calar diante da injustiça. Dona Helena recebeu cartas de pessoas que ouviram sua história e se sentiram encorajadas a denunciar maus-tratos. Cada mensagem era lida com cuidado, e ela respondia sempre reforçando que ninguém merece ser tratado com desprezo. O hospital passou a realizar avaliações constantes de satisfação dos pacientes, algo que antes não existia. Os resultados começaram a mostrar avanços, ainda que pequenos, confirmando que o caminho escolhido era o correto. Ricardo sentia orgulho não apenas do ambiente que ajudou a transformar, mas da mãe que teve coragem de enfrentar a dor em silêncio e transformar sofrimento em exemplo. Para ele, aquela era a maior prova de força que já havia presenciado. Dona Helena, mesmo com a idade avançada, sentia-se mais viva do que nunca. Ela sabia que sua história seria contada por muito tempo, não como um escândalo, mas como um despertar coletivo. O hospital, agora diferente, seguia funcionando, lembrando todos os dias que por trás de cada ficha, número ou prontuário, existia uma vida que merecia respeito, cuidado e humanidade. Dona Helena passou a ser lembrada por muitos como um símbolo de resistência silenciosa, alguém que enfrentou a dor sem gritar, mas que deixou marcas profundas por onde passou. Sua história continuava sendo contada, não por ela, mas por aqueles que aprenderam a enxergar o outro com mais humanidade depois daquele episódio. Ricardo, ao encerrar mais um plantão, costumava refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ele entendia que o surto que viveu ao ver a mãe sendo maltratada não foi apenas uma reação emocional, mas um limite ultrapassado que precisava ser enfrentado para que mudanças reais acontecessem. O hospital seguia sua rotina intensa, mas agora carregava uma consciência diferente. Profissionais lembravam diariamente que cada paciente poderia ser o pai, a mãe ou o avô de alguém, e essa simples reflexão mudava completamente a forma de agir. Carla, apesar das cicatrizes deixadas pelo erro, reconstruía sua trajetória com mais cuidado e humildade. Ela sabia que nunca apagaria o passado, mas também entendia que podia escrever um futuro diferente a partir do aprendizado doloroso que viveu. Nesse momento final do vídeo, se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e deixe o like, pois isso ajuda a levar mensagens de empatia, respeito e justiça para muito mais pessoas. Dona Helena continuava sua vida simples, mas agora com a certeza de que sua existência havia impactado outras de forma profunda. Ela não buscava reconhecimento, apenas acreditava que cada pessoa merecia ser tratada com dignidade até o último momento. Ricardo passou a ensinar seus alunos e colegas que medicina não era apenas técnica, mas presença, escuta e respeito. Ele sempre reforçava que o maior erro de um profissional da saúde era esquecer que, antes de pacientes, todos são seres humanos.
A história daquela mãe e daquele filho se transformou em exemplo de como o amor familiar pode despertar coragem, e como a indignação, quando bem direcionada, pode gerar transformação coletiva. E se você chegou até aqui, mais uma vez, se inscreva no canal e deixe o like, porque histórias assim precisam continuar sendo contadas para que nunca sejam esquecidas. Assim, a narrativa se encerra mostrando que um simples dia, uma decisão silenciosa e a reação intensa de um filho foram suficientes para mudar destinos, provar que o respeito não é favor e lembrar que humanidade nunca deve ser opcional. O impacto daquela história continuou reverberando na vida de Dona Helena de formas inesperadas, pois mesmo meses depois, ela ainda era reconhecida por pessoas que haviam passado pelo hospital. Algumas a abordavam com respeito, outras com emoção, dizendo que se sentiram representadas por sua coragem silenciosa naquele dia tão difícil. Ricardo passou a refletir com mais profundidade sobre o peso da autoridade dentro do ambiente hospitalar. Ele percebeu que, muitas vezes, não era apenas a falta de recursos que machucava os pacientes, mas a maneira como eram tratados, como se suas dores fossem invisíveis ou irrelevantes diante da rotina acelerada. A cada novo plantão, Ricardo fazia questão de cumprimentar os pacientes mais idosos, olhando nos olhos, chamando-os pelo nome. Pequenos gestos que, para ele, se tornaram uma forma de honrar tudo o que sua mãe havia vivido e tudo o que aquela experiência lhe ensinou. Dona Helena, em casa, passou a escrever em um caderno simples tudo o que sentiu naquele dia no hospital. Não era um diário de dor, mas de aprendizado. Ela escrevia para não esquecer e para transformar o sofrimento em memória consciente, algo que pudesse ser compartilhado se um dia fosse necessário. Alguns profissionais do hospital começaram a mudar não apenas no trabalho, mas também fora dele. Comentavam entre si como aquela situação os fez refletir sobre a forma como tratavam os próprios pais e avós, percebendo que o cansaço nunca deveria ser maior que o respeito. Carla, em silêncio, seguia tentando se reconstruir emocionalmente. Ela passou a buscar ajuda para lidar com a pressão da profissão e, pela primeira vez, admitiu para si mesma que havia perdido o controle em vários momentos do passado, algo que agora enxergava com clareza dolorosa. O hospital, antes marcado por reclamações constantes, começou a registrar relatos positivos, ainda tímidos, mas sinceros. Pessoas diziam se sentir mais acolhidas, menos invisíveis, e isso trazia um novo significado ao trabalho de muitos profissionais que haviam se tornado insensíveis com o tempo. Ricardo passou a usar aquela história como um lembrete pessoal de que títulos não definem caráter. Para ele, a verdadeira autoridade de um médico estava na capacidade de proteger, acolher e agir quando algo injusto acontecia, independentemente de quem estivesse envolvido. Dona Helena sentia que sua missão estava longe de ser grandiosa, mas profundamente necessária. Ela nunca quis provar nada a ninguém, apenas confirmar uma verdade simples. Qualquer pessoa, em qualquer posição, merece ser tratada com dignidade. Assim, a história continuava viva, não como um episódio isolado, mas como uma lição constante, lembrando a todos que o respeito não deve depender de quem somos, mas de quem escolhemos ser diante do outro. Com o passar do tempo, Dona Helena percebeu que sua experiência havia ultrapassado os muros do hospital. Pessoas de outros bairros começaram a procurar seu nome, não por curiosidade, mas por identificação, querendo entender como encontrar coragem para não aceitar mais o silêncio imposto pelo medo. Ricardo passou a orientar jovens médicos sobre a importância de observar não apenas exames e sintomas, mas também o comportamento da equipe ao redor. Ele dizia que um bom profissional de saúde também precisa proteger o paciente de abusos invisíveis, aqueles que não aparecem em prontuários. O hospital, agora mais atento, criou um canal direto para denúncias anônimas, permitindo que pacientes e funcionários relatassem situações de desrespeito sem receio. Essa iniciativa, simples na prática, representava um grande avanço na cultura interna da instituição. Carla, ao ouvir relatos de pacientes que passaram por ela após seu retorno, começou a entender o impacto positivo de pequenas mudanças. Um tom de voz mais calmo, uma explicação paciente, um olhar humano, tudo isso transformava completamente a experiência de quem já chegava fragilizado. Dona Helena, mesmo sem frequentar mais o hospital com frequência,
continuava sendo lembrada como alguém que provocou mudanças sem levantar a voz. Para muitos, sua postura mostrou que dignidade não exige confronto agressivo, mas firmeza silenciosa. Ricardo sentia orgulho ao perceber que a atitude que tomou naquele dia ecoava até então. Ele compreendia que defender a própria mãe foi apenas o início, e que agora carregava a responsabilidade de manter viva aquela transformação. A história começou a ser contada em encontros, rodas de conversa e treinamentos, sempre reforçando que ninguém deveria precisar ser alguém importante para ser tratado com respeito. Aquela era a maior lição deixada por Dona Helena. O hospital seguia longe da perfeição, mas caminhava com mais consciência. Cada atendimento agora carregava a lembrança de que qualquer descuido humano poderia ferir profundamente alguém que já chegava vulnerável. Dona Helena seguia sua vida simples, certa de que não precisava de reconhecimento público. Para ela, bastava saber que outras mães, pais e avós não passariam pelo mesmo sofrimento em silêncio. Assim, esses parágrafos finais reforçam que algumas histórias não terminam de verdade. Elas continuam vivendo nas atitudes, nas escolhas e na forma como cada pessoa decide tratar o próximo todos os dias.